Bom, olá gente. Então hoje a gente vai iniciar o nosso mini curso de conserto de micro-ondas. A gente vai iniciar hoje as aulas pelo multímetro. A gente vai ver as características do multímetro analógico e as características do multímetro digital. E qual dos dois que é melhor para nós trabalharmos, já que um atende 100% às nossas necessidades, mas o outro ele atende, eu costumo dizer, 50%. E os outros 50% que ele não consegue nos ajudar é o grande risco da nossa manutenção, porque a gente acaba saindo da casa do cliente não com 100% de certeza que o defeito é aquele que a gente falou para o cliente. No decorrer desse mini curso, às vezes vai ser aula muito simples, como medir um fusível, um termistor térmico de temperatura, mas sempre atentem-se a ouvir o que eu falo, que o grande segredo do nosso curso também, além das manutenções, da parte prática, são as dicas que eu sempre vou deixar nos vídeos, nas minhas falas, como agora. Eu digo assim, às vezes, qual é o pior, numa manutenção, numa prestação de serviço, qual é a pior parte da nossa manutenção? É o diagnóstico. Tu não pode errar no diagnóstico. Quando você disser o problema está na membrana, tem que estar na membrana. Quando você disser o problema está no magnetron, tem que estar no magnetron. Outra coisa que eu não recomendo é que você peça dinheiro para o cliente para comprar a peça. Saia para comprar a peça e volte. Primeiro que a gente não conhece o cliente, a gente não é amigo do cliente, o cliente não confia na gente. Como é que tu vai dar dinheiro para uma pessoa que tu nunca viu? Outra questão, imagine que saiu para comprar a peça, fizeste um diagnóstico errado, a peça coloca no micro-ondas e ele não funciona. Como é que fica? Trocar a peça tu não vai poder, porque tu já compraste e ela não veio com problema, ela não veio com avaria. Como é que tu vai dizer para o cliente que dizer que agora é outra peça? Então, se você sempre que tiver possibilidade, compre você mesmo a peça e cobre para o cliente acima a sua mão de obra e o teu deslocamento para a compra desse material. Então vamos lá. Gente, esse é o multímetro digital. Qual a característica desse multímetro? Existem multímetros digitais que eles trabalham com duas pilhas de 1,5 V ou uma bateria de 9 volts. Neste caso aqui, ele trabalha com uma bateria de 9 volts. Então, só que essa bateria não é suficiente para a gente fazer alguns testes, como principalmente em capacitor e diodo AT de alta tensão. Essas leituras nós vamos aprender, mas eu te digo assim, para que ele vai servir? Para a gente medir continuidade, se tem corrente, se o capacitor não está em curto, se o magnetron não está em curto, se está chegando energia na placa, para isso sim. Mas imagine que o capacitor ele não está com baixa capacitância, tu não vais conseguir ler com esse aparelho. Suponhamos que o problema esteja no diodo, o diodo está aberto, você também não vai conseguir ler com esse aparelho. Esse aparelho, por conta dessa pilha, desse 9 volts, você vai conseguir medir, fazer o teste de continuidade. Vamos pegar um termistor, vamos antecipar uma aula. Antecipar não, vamos só fazer esse teste. Esse não está bom. Então, com esse nosso multímetro, a gente consegue determinar se o componente está aberto ou não, se está bom ou não. Para esse componente serve, para outro não. Então, eu sempre digo assim, e o que é mais caro? Além desse multímetro não nos servir, não nos auxiliar 100% no diagnóstico, ele é muito mais caro que um analógico. Então, duas coisas que pesam na hora da gente adquirir o multímetro. Ele não nos serve 100%, então você vai ficar com aquela dúvida. Segundo, ele é muito mais caro que o multímetro analógico. Por conta disso, não compensa, Então agora a gente vai dar uma olhadinha no multímetro analógico. Esse sim, esse é o nosso amigo. Esse aqui é o nosso amigo para todas as horas.
qual a característica, qual a principal diferença desse multímetro para o multímetro digital? Esse multímetro, ele vem, além de uma bateria de 9 volts, ele vem com mais duas pilhas de 1,5 volt, totalizando 12 volts. Então, a gente consegue, com esse multímetro, testar continuidade em todos os componentes. A gente consegue medir a capacitância do capacitor, para a gente saber se ele está carregando ou descarregando, a gente vai aprender. A gente consegue principalmente medir o diodo AT, se ele está conduzindo no sentido e não conduzindo no outro. Então esse multímetro, ele nos atende 100% na nossa necessidade, além de que ele é muito mais barato. Em média, um multímetro desse custa entre 40 e 60 reais, enquanto que o digital é a partir de 80 reais. Então esse aqui é muito mais interessante, além de nos ajudar 100%. Como funciona a leitura desse multímetro? Como é que a gente faz a primeira leitura? A gente vai... Vamos entender assim, o curso ele é voltado para a nossa prática. A gente não vai encher linguiça aqui, a gente vai falar do que é objetivo, o que é diretamente necessário para que a gente trabalhe e faça o nosso dia a dia. Então aqui, esse multímetro, o lado bom é que essa escala é universal, as cores são universais. Então qualquer multímetro que vocês comprarem, seja qual for a região do país, vocês vão chegar e ter essa escala vermelha. A escala vermelha, ela vai medir tensão. Se a tua região você 110 volts ou 220, é nessa escala que você vai medir. Eu sempre digo assim, aqui na minha cidade a tensão é 110, eu sempre coloco em 250 a escala. Eu sempre coloco uma escala maior, justamente para que eu não corra o risco de me enganar, ou até o próprio cliente dizer que aquela tomada é 110 e no final 220, aí eu fiquei no limite, né? Posso também colocar na escala de 1000 volts, melhor ainda, aí que eu não vou queimar mesmo ele. Então sempre coloque nas duas escalas, 1000 ou 220, 250, porque vocês, se errarem, se for 220 e vocês medirem 110, não vai queimar, trabalha com folga. E se o cliente falar que aquela tomada ela é 127 e você ligar a 220, também não vai queimar, porque você está numa escala 250, apesar de ser próximo. Mas se botar numa escala de 1000, trabalha com mais folga, você não vai queimar. Então, a primeira escala a gente só usa para tensão. Pronto. A gente chega na casa do cliente, o micro-ondas não está ligando, não está acendendo. Primeira atitude, primeira medida, medir a tomada. De repente, o disjuntor desarmou e o cliente não se percebeu disso. Aí acaba chamando a gente vai e vai ganhar nosso dinheiro, vamos cobrar nossa visita. Mas o problema é só o disjuntor. Então, primeira medida que você toma para iniciar a nossa manutenção é medir a corrente, medir a tomada. Mediu, deu 127, deu 220, dependendo da região, ótimo. Então a gente vai agora medir outros componentes. Em que escalas a gente mede? X10K. Tem profissional que eu acho certo também, que diz assim, se ele for medir outros componentes, ele põe em X10. Ele vai medir fusível, termistor de temperatura, continuidade do magnetrônio, põe aqui. Eu prefiro sempre por aqui. Pronto. Eu, Cláudio, uso sempre duas escalas, X10K e a vermelha, 250 volts. Pronto. As outras escalas não me interessam. No decorrer do curso, no decorrer da nossa vida profissional, a gente vê se há necessidade ou não trabalhar com outras escalas, mas agora se atente a isso. Só precisamos dessas duas escalas. X10K, eu vou medir todo o micro-ondas, todos os componentes, seja, como a gente já viu aqui, termistor de temperatura, ó, não deu nada. Agora vejam bem, como é que a gente testa? Vamos voltar aqui para o início. Teu multímetro está desligado, correto? Você chega e vai ligar. Ou você pode pôr em 250, se você for medir logo a energia, ou se você tiver a certeza que a tomada está funcionando e você já for medir os componentes, X10K.
A gente vai encostar ponteiro com ponteiro. Aqui este ponteiro tem que mexer, tem que deflexionar. Opa, tá vendo? Deflexionou. Mais uma vez. E este botão que todos têm, a gente regula a agulha. Ela sempre tem que ficar em cima do zero, para a gente saber que ela está com a precisão correta. Veja que eu rodo para cá, ela sobe, quando eu giro no sentido horário ela desce. Pronto, está em cima do zero. Isso quer dizer o quê? Que eu zerei o multímetro. O multímetro agora está pronto para me dar, para eu trabalhar e ter uma leitura correta. Agora pegar de novo o nosso componente aqui, que não está funcionando, né? O ponteiro não mexeu. Aqui dentro tem uma pastilha. Eu vou só dar essa introdução só para que a gente entenda por que o ponteiro tem que mexer. Aqui dentro tem uma pastilha. Essa pastilha, quando ela está boa, ela faz contato, ela fica encostada. Então era como se eu pegasse ponteiro com ponteiro e encostasse. Só que nesse caso esse componente está com defeito, essa pastilha abriu, então não está passando. Porque entendam assim, gente. Aqui existe uma corrente de 12 volts, que ela sai por aqui e retorna por aqui. Desculpa, gente, eu me perdi aqui na câmera. Temos uma corrente aqui de 12 volts que sai nessa ponteira vermelha e retorna pelo preto. Retorna, o que eu digo, é quando você encosta. Então, quando eu encosto, eu estou fazendo que a energia do ponto A passe para o ponto B. A energia saia daqui, percorra um caminho que será um componente e venha até aqui. Suponhamos que este componente, essa ferramenta, seja um componente. Então olha só, eu vou encostar bem aqui, vou prender com a mão. Agora aqui, olha o ponteiro, mexeu, soltar. Se isso fosse um componente de continuidade, aquele que tem que deixar a energia entrar e sair, eu te diria que esse aqui está bom, porque ele está se comportando da forma correta. O ponteiro mexeu. Se eu encosto aqui e o ponteiro não mexe, alguma coisa aqui dentro desse trajeto estaria aberto, como esse componente. Vamos ver se eu tenho um outro componente. Vamos ver se esse aqui está bom. Pera aí, que quem sabe faz ao vivo. Como eu sempre disse, isso é bom que não vai ter corte. Quem quiser acelerar, acelera, mas não vai ter corte. Ó, vocês entenderam? Esse componente aqui tá bom. Olha, eu encostei. Olha o ponteiro. Vou soltar agora. Olha o ponteiro, deflexionou. Vou encostar. Então este componente eu sei que está bom. Vamos medir o outro. Ó, o ponteiro não deflexiona. Então, como eu sei que esse componente, ele é um componente responsável por passar a energia, passar a corrente, eu sei que esse ponteiro tinha que mexer. Como ele não mexeu, eu sei que ele está com defeito. Então, assim, volto a repetir, o único componente que a gente precisa, a única ferramenta que a gente precisa investir, e olha que quando eu digo investir, eu não estou te dizendo só no início de carreira, não. O único equipamento que você precisa investir é no multímetro. Você tendo um multímetro desse, uma chave de fenda, uma chave e um alicate de bico, você já pode começar a trabalhar. Vou ser muito sincero para vocês. Não gastem dinheiro com multímetro super analógico, cheio de números, que acende, que só falta falar. Não nos interessa isso, nos interessa esse tipo de leitura. E esse multímetro baratinho, de uma marca desconhecida, nos atende perfeitamente. Então, gente, aqui a gente termina já a nossa primeira aula. Como fazer a leitura do multímetro. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês têm aquele telefone, eu vou botar na descrição, mas não vale nada. Não faz mal repetir, que é o 918-8458-0071. 8458-0071. Quiserem mandar alguma dúvida que vocês tiveram dessa primeira aula, já quiserem falar sobre algum problema de micro-ondas, se já tiver algum cliente para atender, é só entrar em contato. Amanhã a gente vai fazer a segunda aula. Como são aulas, como o nosso primeiro tema de componente vai ser amanhã, a gente vai logo matar 3 componentes: chicote de alimentação, fusível e este rapaz aqui, que a gente já começou hoje, né? O termistor de temperatura. Tá bom, gente? Até a próxima.